Olá pessoal, hoje eu tenho um tema super interessante, principalmente para quem tem TDAH. E nós sabemos que 80% da comunidade TEA, da comunidade com transtornos do espectro autista, tem o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. É claro que tem também pessoas que não têm o transtorno do espectro autista e têm TDAH. Então costuma haver muita confusão, muita dúvida em relação a direitos do TDAH e da pessoa que tem transtorno do espectro autista. A última pergunta que eu recebi aqui nas minhas redes sociais, inclusive no direct, é a seguinte: o TDAH, a pessoa que tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, tem direito a participar de concurso público nas cotas PCD? Quer saber? Aguenta aí que eu já te conto. Eu acho que eu já devo ter gravado uns 2 ou 3 vídeos sobre direitos do TDAH, que o editor vai colocar aqui o link em algum lugar da tela. Mas hoje, a resposta é bem objetiva. A pergunta é: TDAH pode participar de concurso público na cota PCD, na cota de pessoas para deficiência? Antes de começar a explicar como é que a gente raciocina essa possibilidade ou não, eu queria que você tomasse atenção ao conceito de pessoa com deficiência. Porque existem algumas leis que tratam de determinada condição de saúde da pessoa e que a própria lei já diz que aquela condição é deficiência. É o caso do autismo. A lei 12764 de 2012 já diz, olha, quem é autista é deficiente, pronto, acabou. Para todos os fins de direito. Agora, a maioria das condições de deficiência que existem não tem uma lei que diz que aquela condição é deficiência. Então, isso remete a gente ao conceito legal de deficiência que está contido no artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, também chamado de Estatuto da Pessoa com Deficiência. E lá diz o seguinte: o que é deficiência? Deficiência não tem um nome. Deficiência não é TDAH, TOD, cegueira monocular. Não. Deficiência é, atenção para o conceito, uma condição que tenha uma limitação de longo prazo é acima de 2 anos, né? Por exemplo, se você quebrar o braço, engessou o braço, vai ficar 15, 20, 30 dias com o braço engessado, isso não é deficiência. Por quê? Porque faltou um requisito. Há uma limitação que te prejudica, um prejuízo significativo, você não poder mexer o braço, né? Tá usando um imobilizador, uma tipoia. É claro que é uma condição que limita, mas como é de curto prazo, não é considerado deficiência. Então, a primeira coisa, tem que ser de longo prazo. O tipo de limitação, de prejuízo, ele pode ser de várias índoles. Ele pode ser mental, física, sensorial, sabe? De uma série de maneiras pode acontecer a deficiência, o prejuízo para uma pessoa. O prejuízo, então, tem que ser relevante o suficiente para te tirar do jogo, para, de alguma maneira, complicar a sua capacidade competitiva dentro da sociedade. Então, precisam que existam barreiras causadas por essa condição de saúde. Entendeu? Pegou? Então, ótimo. Então, vamos lá. Era preciso explicar essa questão do conceito de deficiência. Por quê? Porque muita gente tem a esperança que a gente fale assim, olha, tem uma lei do TDAH que diz que o TDAH é deficiência. O TDAH não tem esse tipo de reconhecimento. Pode existir alguma situação em que o TDAH se manifeste numa pessoa de modo que cumpra todos esses requisitos. Um prejuízo de longo prazo, de natureza mental, intelectual, sensorial e que tire a pessoa do jogo. Então, aí teria que avaliar caso a caso para ver se aquela pessoa com TDAH em particular atende os requisitos desse conceito. E quem é que vai dizer se é ou se não é? São os documentos médicos, os documentos clínicos, os relatórios, as avaliações funcionais da pessoa. A partir dali, avaliou funcionalmente uma pessoa, o médico apontou ali as restrições de participação, as limitações que aquela pessoa tem, pronto, você já entende se estão presentes ou não as barreiras, que são necessárias também como requisito para que a pessoa seja considerada pessoa com deficiência. Com relação ao concurso público, quase todas as pessoas com TDAH, quando se inscrevem em concurso público, mesmo na ampla concorrência, têm direito a uma adaptação para realizar a prova.
né? Cada TDAH é de um jeito, então vá lá que podem surgir múltiplas necessidades, diferenciadas necessidades para realizar a prova. Aí pode acontecer um tempo maior, dependendo do caso, pode ser uma sala mais silenciosa, né? Para uma sala que tem menos barulho, enfim. A condição para realizar a prova do concurso é uma prerrogativa que se difere do direito de participar em concurso público das cotas PCD. E já houve muitas tentativas de pessoas com TDAH de participarem de concurso público. Eu vou mencionar para você uma decisão recente que foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3. É o caso de uma pessoa com TDAH que tentou, com base na Lei 13.146 de 2015, que é a LBI, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa mesma lei que eu acabei de mencionar aqui, participar de um concurso público nas cotas PCD. E a síntese do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região é o seguinte, abre aspas, isso aqui é um trecho do acórdão que eu vou citar. Então, essa pessoa entrou com uma ação pretendendo participar de um concurso público federal, por isso que foi julgado pela Justiça Federal, nas cotas PCD, apresentando documentos que provavam que ele tinha o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Abre aspas. O cerne da questão, ora trazida, cinge-se ao enquadramento do candidato na condição de deficiente mental, por ser portador de TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, CID-10 F9003. Na legislação atual, isso aqui é importante, diz o desembargador, né, o colegiado, na legislação atual, portanto, não há direito líquido e certo à caracterização do portador de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade como pessoa com deficiência para fins de concurso público. E aí, ele diz que não há direito líquido e certo porque a ação que foi manejada nesse caso foi um mandado de segurança. Eu não sou a favor de manejar assim indiscriminadamente o mandado de segurança para tudo quanto é situação de concurso público. Porque no mandado de segurança você não pode produzir prova, sabe? Tem que tá tudo pré-constituído. O direito tem que ser líquido e certo e não pode haver dúvida. Quando o juiz olha para a petição e para a documentação, o juiz não pode ter dúvida de que o direito é líquido e certo mesmo. Nesse caso, como é TDAH, e eu disse a você que se o TDAH é deficiente ou não, vai depender da análise funcional daquele indivíduo e se estão presentes os requisitos da Lei Brasileira de Inclusão. Então, isso torna essa questão suficientemente controvertida para a gente evitar o mandado de segurança. Sabe, porque pode ser que aquele TDAH seja deficiente. Só que, como você entra com mandado de segurança, você não pode pedir uma perícia para colocar um técnico, um especialista, para avaliar se aquele cara é mesmo deficiente. Então, nesse caso aqui, eu acho que prejudicou bastante o fato de ter entrado com mandado de segurança. Aliás, eles fazem alusão nessa decisão, o colegiado do TRF3 faz alusão a um mandado de segurança julgado em 2018 pelo STF com a matéria idêntica. Ele diz assim, nesse mesmo sentido, cito o precedente do mandado de segurança 34414 do STF, impetrado por um candidato em concurso público que pretendia correr as vagas destinadas à pessoa com deficiência por ser portador do TDAH. Naqueles autos, o relator Dias Toffoli, em decisão monocrática, proferida em 2016, perdão, não é 2018, como havia dito, em 2016, afastou a alegação do direito líquido e certo por não haver previsão legal de enquadramento do TDAH como deficiência para essa finalidade. Então, veja, aqui o que pegou mesmo foi que a pessoa entrou com mandado de segurança dizendo que tinha o direito líquido e certo de participar das cotas PCD porque tinha um diagnóstico de TDAH. Agora, como o TDAH não tem o reconhecimento categorial na própria lei, não existe uma lei que diz que TDAH é deficiência, o jeito de provar que aquele TDAH em particular se manifesta como deficiência, de longo prazo, causando prejuízo, criando barreiras, depende de prova daquele caso concreto. Não é igual ao autista, porque o autista, todos eles são deficientes.
Todos os autistas têm deficiência porque a lei diz que tem, mas o TDAH não, precisa demonstrar. É igual qualquer deficiência física, onde, por exemplo, a pessoa tem uma condição que não está dizendo na lei que aquela condição é deficiência, ela vai ter que demonstrar. Demonstrar o quê? Os requisitos do artigo 2º da Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A resposta à pergunta que eu fiz no início do vídeo, se TDAH tem direito de participar de concurso nas cotas PCD, é a seguinte: depende do TDAH. Se aquele TDAH atender a todos os requisitos previstos no artigo 2º da LBI, ele é deficiente e vale a pena brigar. Mas se você for brigar pela candidatura no concurso nas cotas PCD sendo TDAH, é bom evitar o mandado de segurança. É preferível que você faça uma ação ordinária onde você possa produzir provas e demonstrar que, nesse caso concreto, o TDAH se manifesta como uma deficiência concretamente. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, eu peço a você que clique no sininho, para ser notificado, para se inscrever no canal e dar um like aí, se possível, compartilhar com outras pessoas que, como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.